Por Linhas Tortas com António Matos da Fonseca, que hoje vem como médico, porque hoje falamos muito de saúde. Orçamento de Estado para 2014, menos 200 milhões na saúde. Hoje é todo seu o palco para falar de um tema que percebe melhor do que muita gente. Não é verdade que eu perceba muito sobre a economia da saúde. Isto é, também não nos cabe a nós, eu sou daqueles que acham que não devem ser os médicos a tratar dessas áreas. A nós o que nos cabe é reivindicar a possibilidade de tratarmos bem os nossos doentes. E este corte de 200 milhões mais é preocupante, evidentemente, e sobretudo preocupante quando o Sr. Ministro tinha-nos dito há algum tempo que não ia proceder a cortes tão significativos no próximo Orçamento de Estado. Disse até que não era possível fazer mais cortes e mantendo-se a mesma estrutura. Eu já não queria chegar aí, porque depois poderiam acusar-me que eu poderia ser muito radical naquilo que dizia. Mas, na verdade, esses 200 milhões vão se repercutir de alguma maneira sobre aquilo que vai ser a capacidade que os hospitais vão ter para dar uma resposta às necessidades dos seus doentes. Por outro lado, existe sempre algo que é pouco falado e que é muito importante ter em conta, é que quando se fala nestes budgets da saúde anuais, esquecemos sempre de falar naquilo que são as dívidas que o Ministério tem. E essas dívidas são realmente absurdas. Quer dizer, se nós pensarmos que hoje são 7,7 mil milhões de euros aqueles que são destinados à saúde, e se tivermos em conta que dívidas a mais de 6 meses, com certeza que ultrapassam os 3 mil milhões. 2,5 mil milhões de euros, é significativo porque das duas uma. Ou o Ministério começa a pagar aos seus fornecedores, aos seus fornecedores, claro. Porque sobretudo o que se passa é que são dívidas a fornecedores, ou então qualquer dia eles vão deixar de fornecer aos hospitais, porque eles próprios, muitos deles, tendo em conta estes números tão elevados, com certeza que podem entrar em falência, sobretudo se forem empresas médias do nosso país, que quase sempre são. E isso sempre fez muita confusão, porque uma das queixas que não só das farmácias vinha, mas também dos fornecedores de produtos hospitalares, é que é evidente que eles tinham que pagar todos os seus impostos como se tivessem recebido do Estado aquilo que o Estado lhes devia, que afinal nem sequer tinha prazo para lhes pagar. E isso é uma forma realmente abusiva que o Estado tem de tratar os seus concidadãos. Da mesma maneira que eu acho que é extremamente abusivo esta forma que agora, com a convergência das reformas da Segurança Social com a Caixa Geral também existe, sobretudo no que diz respeito às reformas que já estavam estabelecidas, de pessoas que estavam a receber parcos euros mensalmente e que mesmo assim ainda vão sofrer cortes sobre aquilo que já estava estabelecido como sua reforma. E cortes até selecionados que deixam de fora algumas pessoas. Dr. António Matos da Fonseca, olhando de facto para esta questão da saúde e dado que o Paulo Macedo veio dizer que não seriam os utentes a pagarem a fatura deste corte para a saúde, depreende-se que será nos cortes de funcionamento. Há pouco, antes de nos sentarmos, falávamos nos incentivos que ainda há hoje para se ser médico. O incentivo que até há pouco tempo era financeiro começa a deixar de o ser. Isso vai comprometer, de facto, os cuidados de saúde prestados? Eu acho que quem vai para a medicina, se o fizer a pensar nas questões financeiras, está realmente num caminho muito enganado. Quando eu fui para a Faculdade de Medicina, estamos a falar há 40 anos, é evidente que a nossa perspectiva era... Nós não sabíamos muito bem porque é que íamos tirar aquele curso de Medicina. Mas quase sempre, quando falávamos entre nós, havia sobretudo um caráter humanitário na nossa escolha. Porque nós sabíamos que íamos ser sujeitos durante muitos anos a trabalho hospitalar mal remunerado. Então, o meu primeiro vencimento foram 14 mil escudos,
que corresponderiam agora A 70 euros. a 70 euros. E não foi por isso que eu não deixei de ser um médico com um início de carreira feliz sob o ponto de vista económico. Mas é então, evidente que também esses 14 mil escudos não correspondiam a aos 70 70 euros euros de hoje. de agora, Mas evidentemente. era muito pouco dinheiro. Então depreendo pelas suas palavras que os médicos aguentarão sempre por esse espírito humanitário aquilo que for decidido a nível político, ou Não. estamos a chegar ao limite? Não, porque os médicos, como todas as pessoas nas suas profissões, têm uma progressão. E é dentro dessa progressão que existe sempre a perspectiva de nós podermos mais tarde começarmos a ganhar um pouco mais, exatamente porque isso vai depender depois mais das nossas capacidades e não vai depender, sobretudo, do trabalho de Estado. Isto é, no meu caso, e eu não quero personalizar de maneira nenhuma as situações, mal de mim se eu alguma vez tivesse pensado que ia ter uma vida económica equilibrada com os ordenados hospitalares que eu tinha. Porque sempre ganhei muito pouco, mesmo tendo chegado àquilo que, sob o ponto de vista da carreira, é o mais alto grau da carreira, que é, no nosso tempo, chefe de clínica. E ganhávamos muito pouco. E pergunta-me então, e o doutor continuou nos hospitais? Saiu? Claro, eu saí a uma dada altura porque deixei de ter incentivo de continuar a trabalhar nos hospitais, porque os hospitais que deixaram realmente de ter também determinadas características que nos incentivavam a continuar nos hospitais. E essas características eram absolutamente profissionais. Era podermos, por exemplo, no nosso caso, operar mais doentes, fazer determinados procedimentos mais diferenciados. Havia, quer dizer, um sentido da progressão, da aprendizagem até, e, por outro lado, da prática em ambiente hospitalar daquilo que era praticamente impossível fazer fora. E hoje o que é que encontram os estudantes que entram, que se matam para entrar em medicina e que saem de medicina ainda com 10 anos de especialidade pela frente e tudo mais? O que é que vão encontrar no mercado de trabalho? O problema não é esse. O problema não é esse. O problema é diferente. É que, repare, quando eu terminei a minha especialidade e continuei a trabalhar nos hospitais, porque eu trabalhei durante 25 anos nos hospitais, eu sempre trabalhei com o maior dos gostos e só saí porque realmente o hospital cada vez tinha piores condições de trabalho. Eu recusava-me a chegar ao hospital às 8 horas da manhã e a única função que tinha para fazer era falar com os meus colegas e ler um jornal, porque o trabalho era de tal maneira mal organizado que nós não tínhamos nada para fazer. Então está-me a dizer que era possível criar outros incentivos que não financeiros? O incentivo era nós depois podermos fazer medicina privada. E essa medicina privada aí era uma medicina que ia depender completamente de nós. É aquilo que eu costumo dizer, era trabalhar sem rede. Era nós virmos cá para fora, montarmos o nosso consultório, a nossa clínica e começar a exercer medicina privada. Quem é que ia aos nossos consultórios? Quem nos escolhia. Quem podia também. Mas quem nos escolhia? E neste momento estão Neste criadas momento as é condições diferente. para que os incentivos, para que os médicos todos prefiram, de facto, a esfera privada, aumentaram ainda mais esses incentivos? Não, antes pelo contrário, porque hoje em dia já não existe medicina privada, praticamente. São poucos os médicos que exercem medicina privada em Portugal. E isto é a maior das realidades. As pessoas podem dizer o que quiserem de contrário àquilo que eu estou a dizer, mas medicina privada é uma medicina em que o doente escolhe o médico e lhe paga. E o médico aquilo que tem que fazer é retribuir isso com os seus melhores serviços. Hoje em dia não. Hoje em dia o que existe pelo meio são uns pseudo-hospitais privados, que só são privados porque não são do Estado, mas que na verdade pertencem todos a companhias de seguros, ou praticamente todos, e que acabam por lidar com o cartão do seguro. Por isso, hoje os médicos não fazem medicina privada, são de alguma maneira funcionários de companhias de seguros em hospitais privados. E para o utente foi melhor, Dr. Matos, esta evolução? De uma certa maneira, sim, foi melhor, porque poder-se-ia dizer que hoje as pessoas têm mais acesso. E mais barato também. Mais barato também, mas não com a mesma qualidade, evidentemente. É evidente que não é com a mesma qualidade. O grande problema que existe neste triângulo que hoje em dia encontramos entre a companhia de seguros, o médico e o doente é que todos eles têm interesses contraditórios. Porque, repare, habitualmente o doente paga 10 euros para uma companhia de seguros e acha que tem direito a receber 100 em troca.
a companhia de seguros habitualmente recebe 10 euros do seu doente e acha que o ideal é que não lhe tenha que dar nada, não é? E o médico, sobretudo nas áreas cirúrgicas, tem muita dificuldade em se articular com as tabelas das companhias de seguros porque lhe querem pagar miseravelmente. E isso pode levar a que o médico incorra, e muitos incorrem, infelizmente, em práticas fraudulentas. Quer dizer, de declararem que vão fazer aos seus doentes coisas que afinal não é aquilo que vão fazer. Então nós estamos numa altura em que no setor público corta-se, nem que provavelmente serão alguns incentivos para os médicos continuarem a trabalhar no público, no privado também ganham mal. Como é que fica o lado do utente, como é que ficam os cuidados de saúde, como é que se interrompe este ciclo? Se é que se interrompe. Repare, o que caracterizou sempre e que vai ter que caracterizar sempre o cuidado de saúde é a parte humana da situação. Porque essa é que está na base para todo o desenvolvimento. Mesmo o desenvolvimento tecnológico que existe, hoje, que existiu nestes últimos 30 anos, por exemplo, e técnico, dependeu exatamente dessa necessidade que os médicos têm de tratar cada vez melhor os seus doentes e fazendo-os sofrer menos durante os tratamentos. E daí o interesse destas novas tecnologias, que um dia veremos de falar porque é que eu disse isto desta maneira. É tudo para facilitar a vida ao doente. Então, a mensagem... No entanto, o que se passa é que o médico cada vez é menos incentivado porque é cada vez mais tratado como um funcionário do sítio onde trabalha. Qual é a mensagem, então? Estamos mesmo quase a terminar este nosso Por Linhas Tortas. Qual é a mensagem, então, para o médico jovem que nesta altura pensa em começar a sua vida? Que tenha esperança que aqueles que são os médicos mais velhos, como eu, hoje, vão lutar para que no futuro estas coisas não sejam assim. Porque se continuarem nesta evolução, então não vale a pena eles serem médicos, porque a única coisa que eles vão ser uns simples funcionários. Funcionários de companhias de seguros, com certeza, de bancos, de quem detém o poder económico. Porque, de resto, tudo aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, com certeza que também, se continuar por este caminho, um dia vai ser totalmente destruído. Dr. António Matos da Fonseca, até para a semana. Até para a semana, obrigado. Saúde, sob o olhar de António Matos da Fonseca no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.